Chega mais ação, vamos juntos agora analisar as últimas informações do Flamengo, que venceu o Sport por 3-0 e o Palmeiras também venceu o seu jogo e nesse momento o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. Mas o Neto e os comentaristas do programa do Apito Final falaram aí sobre o Flamengo, sobre a expectativa do Mengão para o Campeonato Brasileiro e para a final da Libertadores da América. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React. Eu convido você a fazer parte aqui todos os dias, trazemos as informações do Flamengo. E já vai nos comentários, coloca de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Deixe os créditos ao canal do Apito Final, ao canal do VD Casagrande, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. É o seguinte, a gente tem uma entrevista, a gente tem a matéria agora do Flamengo, que jogou contra a equipe do Sport, venceu de 3-0. Vamos colocar a matéria para que a Marília Ruiz, o Godoy, o Leandro Quesada e também o Theo José, a gente pode falar para você do Brasil inteiro aqui no Apito Final. Quem esteve no Maracanã no último sábado acompanhou mais uma boa atuação do Flamengo. Diante do Lanterninha Sport, o primeiro tempo foi de chances desperdiçadas. Os chutes de média distância assustaram o goleiro Gabriel Vasconcelos. O time carioca também construiu com paciência e Bruno Henrique isolou a melhor chance da primeira etapa. Ainda teve tempo para Samuel Lino, por 2 vezes, quase abrir o placar. Claro, você chega com muita vontade, muita vontade de motivação de mostrar seu futebol e as pessoas criam uma esperança e às vezes depois de um momento para o outro as coisas não acontecem como você gostaria, mas eu sempre tive com a cabeça tranquila, é um processo e é muito largo isso, são 3 meses e são 3 meses de muito aprendizado, já que aprendi e bem intensos aqui no Brasil. No fim do primeiro tempo, De La Cruz quase fez esse golaço, mas Gabriel Vasconcelos jogou para escanteio. O segundo tempo começou como o primeiro, com chances perdidas. De La Cruz bateu com perigo, até que a chave virou. E em menos de 20 minutos, o Flamengo construiu a sua vitória. Aos 5 minutos, Bruno Henrique recebeu de Samuel Lino para fazer 1-0. 10 minutos depois, o camisa 27 aproveitou o rebote do goleiro para ampliar. A pintura da noite só poderia sair dos pés dele, Jordan de Arrascaeta. O camisa 10 cobrou essa falta com perfeição para fazer 3-0. E o Bruno hoje jogou onde ele jogou em 2019 praticamente o ano inteiro. Com ele e o Gabi na frente, o Arrasca na ponta esquerda e o Ribeiro na direita. Essa para mim é a posição dele. Por mais que me digam o contrário, é onde eu vejo ele poder fazer a diferença. Que ele chega bem na área, tem bom cabeceio, ataca bem espaço. E quando está com confiança e está bem, é um jogador, como é que eu poderia dizer, ele e o Arrasca são lendas históricas do Flamengo e temos que agradecê-los. Ainda teve tempo para Everton Araújo ser expulso após essa entrada. No fim, vitória do Flamengo por 3-0 para mais de 67 mil pessoas no Maracanã. Sou muito ruim em fazer previsões. Se quem faz previsões acertasse, o futebol não teria graça e os apostadores estariam ricos e estão todos com problemas. Nunca dá para prever essas coisas. Então o que nós temos que fazer é pensar no próximo jogo. É o que eu faço. Tá muito longe da final, sei que vocês querem saber da final, querem falar da final. A única coisa que passa na minha cabeça é São Paulo e essa é a minha mensagem que eu tenho passado para os meus jogadores. O que tá na nossa cabeça é a próxima rodada. E a única coisa que importa é o que está no nosso alcance, o que está na nossa mão é o que podemos fazer, é tentar ganhar do São Paulo a próxima rodada. Com o resultado, o Flamengo chega a 64 pontos e se mantém muito vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora, o rubro-negro volta suas atenções para o São Paulo, adversário da próxima quarta-feira, em um duelo que vai acontecer na Vila Belmiro, em Santos. Não é segredo, todo mundo quer tentar vencer, quer tentar dar o máximo. A gente tem que pensar no nosso trabalho. Obviamente, o jogo contra o São Paulo vai ser na Vila Belmiro, tem um pouco mais de viagem, um pouco mais de desgaste, mas isso não pode ser desculpa ou uma questão para a gente não entrar da melhor maneira possível. A partir de agora, cada jogo é uma final, a gente tem que enfrentar como tal e tentar somar o máximo. É do Flamengo, Theo, você vê com o Felipe Luiz, daquilo que você falou da diretoria, do Flamengo que consegue um jogo excepcional contra o Racing, deitou
deitou o Flamengo, um time que tem o De Arrascaeta, que tem Bruno Henrique, que tem Luiz Araújo, que tem Michael, que tem... tanta... Os dois zagueiros, para mim, que são os dois melhores zagueiros do futebol brasileiro, Léo Ortiz e Léo Pereira. Espero que tá tudo bem entre eles, né? Porque às vezes não fica muito bem zagueirada aí, tá... zagueirada tá voando, hein? Na época que eu jogava, era nós centroavante. Era da turma do meio de campo pra frente, né? Não tinha volante pra trás. É verdade. É verdade. Os matador hoje, Militão e Vinícius Júnior, velho. É verdade. Léo Pereira, matador. Vinícius Júnior, Militão. Nunca sei virar é matador. Mas Vinícius Júnior, abre o olho. Abre o olho, Vinícius Júnior. Já errou pênalti, abre o olho, hein? Vou falar uma coisa pra você. Vinícius Júnior. Agora, Flamengo. Não, o Flamengo tem um time fortíssimo. A gente vai ter uma grande final de Libertadores. Mas eu quero saber se o Bruno Henrique vai estar jogando na final de Libertadores. E se o Bruno Henrique, esse efeito suspensivo, ele vai acabar só depois que terminar a Libertadores, só o depois. Campeonato Brasileiro. Você acha que o Flamengo vai perder? Tem 2 gols marcados ontem. Um jogador que já foi condenado, um jogador que já foi suspenso. Como é que pode isso? Aí o Felipe Luiz, o treinador, ainda fala de betting lá, das casas de apostas. Não, porque senão fica muito fácil para as casas de apostas. Eu queria entender essa história. Sinceramente, eu queria entender. Por quê? Vai acabar o Campeonato Brasileiro, aí vai falar assim, olha, agora o Superior Tribunal vai julgar o recurso. Eu sou contra a casa de aposta, mas parece que o Flamengo tem várias ali, né? Tem. Uma hipocrisia, tem, né? Não sei se tem, já até a Flabete. Você tá de brincadeira. Eu quero ver o Superior Tribunal, depois do Campeonato Brasileiro, se reunir e falar, realmente, o Bruno Henrique vai tomar 10 jogos. Fica fora do Campeonato Carioca. Sabe que eu fico mais assim revoltado com a mídia, ou com quem quer que seja? Por exemplo, vamos supor que fosse um corintiano, um jogador do Corinthians, eu ia chegar ao pau. Mas será que todo mundo chega ao pau em relação ao que aconteceu? Não. Que clubismo, hein? Que clubismo. Vai vir pra cima da gente agora. Vamos supor que fosse um árbitro. Não é? Verdade. Então. Ninguém ia falar nada. Agora com o Bruno Henrique... Todo mundo quietinho, a mídia flamenguista não fala nada e tá tudo certo. Se fosse o Wilton Pereira numa situação dessa, imagina se fosse ele. Não, se fosse um árbitro, estaria afastado, não teria efeito suspensivo. Tá certo. Estaria afastado. Mas ia acabar com a vida dele. Não, estaria execrado. Tá. Essa é a diferença. É verdade. Essa é a diferença. E eles ficam procurando, porque está procurando. De árbitro, aqui em São Paulo, por exemplo, a federação tem, a polícia trabalhando. Tem um grupo de investigadores que investigam a vida dos árbitros daqui de São Paulo. Até o que posta na rede social. Agora, o interessante é isso daí, da condenação. A condenação foi dada e suspensa por torcedores. Porque o colegiado disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva é formado por torcedores. Perfeito. Mesmo que esteja com juiz. Com como é que é? Toga. Peca, paletó e gravata, mas são torcedores. Assumidamente torcedores. Assumidamente torcedores. Quem ganha? Palmeiras ou Flamengo? Palmeiras. Por quê? Rapidinho. Porque eu acho que o Palmeiras, depois de passar pela LDU, cresceu. Ele voltou a ser o Palmeiras da Libertadores em cima do Santos. Não, tá ganhando de 2-0 do Juventude o Palmeiras com um golaço do Felipe Anderson. Pra você, Palmeiras ou Flamengo? Brasileiro, Palmeiras, Libertadores, Flamengo. Pra você, Marília Ruiz. Se o jogo fosse essa semana que vem, eu acho que o Palmeiras seria muito favorito. Mas eu acredito que um mês é muito... Como disse o Abel, se 90 minutos é muito tempo, Imagina um mês. Um mês é muito tempo. O Biquíni Cavadão já dizia isso. Mês é muito tempo. Dura um mês para passar? Sempre converso com o vocalista, o nome dele, que é o monstro. Do Biquíni Cavadão. Ele fez a música pra filha, que ele perdeu uma filha. Sim. Uma música linda pra caramba. Impossível te esquecer. Impossível te esquecer, Biquíni Cavadão, um beijão pra ele. Pra você, Godoy. Craque Neto. Rápido. Palmeiras. Tá certo. Bruno Gouveia? Bruno Gouveia. Um beijão pra você, Bruno. É o seguinte... Eu quero falar do jogo do Flamengo em cima do Sport, porque além dos 3 pontos, sejamos francos, eram 3 pontos extremamente esperados. A dúvida era, o Flamengo iria vencer de quanto? Como é que seria o roteiro do jogo? Porque eu não esperava nada mais do que a vitória. E, além dos 3 pontos, o Flamengo tem boas notícias aí
que aconteceram nesse jogo. Vamos lá. O Samuel Lino voltou a jogar bem. Tudo bem, ele perdeu um gol ali, mas o gol que ele perdeu foi jogada construída por ele, em uma virtude dele. E depois ele deu um passe sensacional para Bruno Henrique. O Samuel Lino, ele foi contratado a pedido do Felipe Luiz para fazer isso que ele fez com o Bruno Henrique. Gente, o passe que ele deu para um dos gols do Bruno Henrique foi absurdo. Absurdo. E na boa, não dá para o torcedor ficar pegando no pé do Samuel Lino. É o contrário, tem que apoiar. E é um jogador extremamente importante. Eu particularmente gosto do futebol do Samuel Lino. Acho que é um jogador que agrega demais. É óbvio que pode render mais. A gente sabe de tudo isso. Só que não adianta nada o torcedor ficar pegando o pé dele. Pelo contrário, é dar confiança, porque dando confiança ele vai crescer ainda mais de produção. Gostei da partida do Samuel Lino, para mim é uma boa notícia. De La Cruz voltou a jogar bem. Para mim é uma ótima notícia, até porque o Jorginho vai ficar um longo período aí longe dos gramados. O De La Cruz atua justamente na função e na posição do Jorginho. A gente sabe que a questão do De La Cruz é a parte física, não dá para exigir do De La Cruz que ele jogue várias partidas consecutivas durante 90 minutos, mas é um jogador muito importante e ele jogou muito bem contra o Sport. Fez uma grande partida, é mais uma notícia boa. Outra notícia boa para você, torcedor do Flamengo, Felipe Luiz, para o Flamengo nesse momento. Bruno Henrique voltando a fazer gol. Olha, ele estava vivendo um longo jejum. O último gol dele havia sido no dia 25 de agosto. De lá para cá, 11 jogos sem balançar as redes, vivendo fase terrível, sendo muito criticado. Eu mesmo critiquei e ele voltou a fazer gol. E vocês lembram a última vez que ele tinha feito 2 gols em uma partida? Foi lá em fevereiro, dia 2 de fevereiro, na Supercopa do Brasil, quando o Flamengo venceu o Botafogo. Então, olha quanto tempo ele não fazia 2 gols em apenas um jogo. E a gente sabe que o Bruno Henrique sempre fazia isso nas temporadas anteriores. Era normal ver o Bruno Henrique fazer mais de um gol em uma única partida. Então essa é outra grande notícia. A volta da confiança do Bruno Henrique. E o Bruno Henrique tem algo que você não vai ao mercado, nenhum clube vai ao mercado comprar, negociar. Ele é um jogador extremamente decisivo. Isso é inegociável. Não tem como você chegar e comprar uma virtude como essa. E o Bruno Henrique tem. E na boa, gente, assim, em nenhum momento eu descartei o Bruno Henrique, sou totalmente contra descartar o Bruno Henrique. Agora, quando ele vai mal, tem que criticar, e quando ele vai bem, tem que criticar. Não é porque ele voltou a fazer 2 gols em uma única partida, e contra o Sport, isso precisa ser dito também, o Sport é o pior time no Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas, inclusive na pontuação mostra isso, porque é o atual lanterna. Não é porque ele voltou a fazer 2 gols que pronto, o velho e bom Bruno Henrique voltou, agora ele é o reserva imediato do Pedro. Não é isso. Eu não penso dessa forma. Eu penso da seguinte forma. É o retorno da confiança. Porque é um jogador extremamente importante. Estamos falando de um ídolo da instituição do Flamengo. Ídolo para muitos. Meu ídolo também. Isso não nego para ninguém. Mas isso não quer dizer que... pronto, achamos o substituto imediato do Pedro. Não é isso. O que eu fico feliz é um jogador voltar a fazer gol, embora ele tenha perdido um gol no primeiro tempo ali. Nossa senhora, praticamente um pênalti que ele perdeu. Mas enfim, pelo menos essa é a outra boa notícia. Outra grande notícia, Arrascaeta tá jogando muita bola, fez um golaço de falta. E olha, gente, é um privilégio ver Arrascaeta no Flamengo. Você, torcedor rubro-negro, você... bote isso na sua cabeça. Você está tendo a oportunidade, você está tendo o privilégio de assistir um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Ele está jogando muita bola, fez um golaço de falta. Para mim, é o maior gringo da história do Flamengo, maior estrangeiro da história do Flamengo. E agora é também o maior artilheiro, o estrangeiro, com mais gols ao lado do Doval, o argentino Doval, com 94 gols. É isso mesmo, ele igualou o Doval. E questão de tempo para ele ultrapassar o Doval. Só nesse ano, o Flamengo tem mais pelo menos 9 jogos, porque se for campeão da Libertadores, vai para o Mundial e bota aí pelo menos mais 3 jogos. Então, em 9 jogos, eu acredito que o Arrascaeta irá fazer 1 e aí vai ultrapassar o Doval, sendo o maior estrangeiro artilheiro
ou melhor, o estrangeiro artilheiro da história do Flamengo aí, sem sombra de dúvidas. E o Arrascaeta, ele tem 345 partidas, então, ou seja, em 345 partidas ele fez 94 gols e ainda deu 104 assistências. O Doval, que defendeu o Flamengo em 2 passagens, fez 263 partidas. Então, essas são as boas notícias aí do Flamengo, além da vitória em cima do Sport, que pressiona demais o Palmeiras, rival do Flamengo, na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora, vamos para as notícias ruins, gente, porque é o seguinte: ontem o Jorginho realizou exames médicos, constatou lesão muscular. E aí publiquei nas minhas redes sociais e alguns minutos depois o Flamengo divulgou uma nota oficial confirmando a informação e disse o seguinte: o meia realizou o exame de imagem que apontou lesão muscular na coxa direita, segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. E aí se tornou um desfalque, não só para o jogo contra o Sport, mas para vários jogos. Porque, segundo a minha apuração, inclusive postei nas minhas redes sociais também, a resposta que eu tive sobre a gravidade da lesão foi uma lesão importante, não foi tão grave, mas é uma lesão importante, nada que comprometa, em princípio, para a final da Libertadores, mas ficará fora de alguns jogos. E segundo essa pessoa disse o seguinte: acho que volta uma semana antes, vai depender dele. Fecha aspas aí. Para essa minha apuração. Galera, é o seguinte, independentemente, eu acho que ele vai estar à disposição para a final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, daqui a 27 dias. A questão é, será que ele vai estar no melhor ritmo de jogo, na melhor forma física? Isso é importante também. Eu não tenho dúvida que o Jorginho vai fazer um esforço absurdo e ele será preparado para a final da Libertadores. Se ele voltar, vai ser no jogo anterior à final da Libertadores. Mas a dúvida é, ele vai chegar no melhor ritmo de jogo possível, na melhor forma física possível? Essa é a grande dúvida. Torcer porque estamos falando de um dos principais jogadores do time do Flamengo, sem sombra de dúvida. O Jorginho é muito importante e é torcer para ele ficar 100% para essa final da Libertadores. Até lá, o Flamengo tem o Everton Araújo, tem o De La Cruz, tem o próprio Saúl, tem o Pulgar, tem o Alan, outro jogador da função também, mas o Jorginho tem que ser preparado para a final da Libertadores. Outro jogador que preocupa, Carrascal, esse se machucou no jogo contra o Sport. O Flamengo emitiu o seguinte comunicado durante essa madrugada: substituído ainda no primeiro tempo de Flamengo 3, Sport 0, Jorge Carrascal foi submetido a exame de ressonância magnética na madrugada deste domingo. O resultado apontou edema ósseo na região da costela, sem fratura. O atleta já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube. Vamos para as apurações. Perguntei para a pessoa do Flamengo: foi grave? Essa pessoa respondeu o seguinte: se tivesse sido fratura, Vene, seria muito grave. Não acredito que seja dúvida para a final da Libertadores. Você já travou as costas, Vene? É basicamente isso. Algo mais simples. É outro também que eu acho que vai estar à disposição para a final da Libertadores, porque não foi uma lesão grave, embora ele tenha saído do jogo, tenha ido para o hospital realizar os exames, mas será que chega na melhor forma física possível? Essa é a grande questão. Não adianta só o cara estar apto ou à disposição para entrar em campo. A preocupação também tem que ser em relação a ritmo de jogo, condição física de jogo. Mas eu acho que o caso do Carrascal é menos pior do que o caso do Jorginho, pelo que a pessoa deu a entender. Para finalizar a nossa lista aí, Pedro, galera. Pois é, o Pedro é uma incógnita também, tá? É um jogador que teve a fratura lá no antebraço. Ele não tá treinando com os demais companheiros, vocês já sabem. E eu vou ler aqui, porque eu perguntei, beleza, ele não tá treinando, mas ele tá totalmente parado? Aí a pessoa do Flamengo me falou o seguinte: não, ele não tá totalmente parado, Vene. Ele tá fazendo bicicleta, que é aquela bicicleta ergométrica que vocês conhecem, e malhando a parte inferior, ou seja, as pernas, porque o braço ele não pode utilizar. Então... Opa, caiu minha capinha aqui. Foi mal, galera. Ao vivaço. E ele não pode ter qualquer tipo de movimento no braço por enquanto, segundo essa pessoa do Flamengo. Então, o Pedro é outro que eu acho que também vai chegar, que vai ficar à disposição para a final da Libertadores. Eu acho isso, que vai fazer um grande esforço. Não tem como eu cravar. Gente, ninguém pode cravar isso. Ninguém mesmo, nem os médicos do Flamengo podem chegar e dizer para o Pedro: ó, Pedro, você vai estar pronto para a final da Libertadores. Tudo depende de como vai ser a recuperação dele. Agora, eu acho que vão fazer de tudo para ele ficar à disposição. E ele ficando à disposição, ele não vai estar na melhor forma física. Isso é fato. Ele não vai chegar no auge da forma física e também do ritmo de jogo.
Isso é fato. Mas pelo menos você ter o Pedro à disposição já seria uma baita notícia. Lembrando, Gonzalo Plata não estará à disposição da final por conta do cartão vermelho extremamente injusto que ele sofreu contra o Racing. É um jogador que a gente pouco fala, mas a gente, eu sempre falo, é um jogador muito importante para o Felipe Luiz, pela parte técnica, pela parte física e pela parte tática. É um jogador que faz um papel muito importante nesses 3 pontos. Fisicamente falando, muito intenso. Taticamente falando, porque ele tem uma boa leitura de jogo e para o Felipe Luiz isso é ideal. E tecnicamente porque é um jogador bom também. Muito bom, por sinal. Vai fazer muita falta. E aí é torcer para esses 3, Jorginho, Pedro e Carrascal, chegarem bem fisicamente para a grande decisão no dia 29 de novembro. Até lá, a gente vai acompanhando Flamengo e Palmeiras brigando rodada a rodada pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu acho até que o título do Campeonato Brasileiro vai ser decidido depois da final da Libertadores, não antes. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Mengão. Então o Flamengo venceu o Sport por 3-0, o Palmeiras venceu o Juventude por 2-0. E nesse momento o Palmeiras ainda continua líder do Campeonato Brasileiro. Mas tem 8 rodadas ainda pela frente, tem muita coisa para acontecer. Vamos ficar de olho no que vai acontecer nas próximas partidas. A próxima partida do Flamengo é contra o São Paulo em Santos. O Flamengo vai jogar em Santos contra o São Paulo. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar para essa partida. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva no canal. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.